980. Muito boa noite a todos com a gente, conectados. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Pode Pensar, nosso podcast. Hoje tem uma convidada mais que especial, que é Helena Freitas. Helena Freitas, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Muito boa noite, Silvia. Boa noite a todos os ouvintes, né? A todas as pessoas que estão com a gente hoje nesse podcast. É um prazer também enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo descontraído, legal, falando sobre empreendedorismo. É um assunto muito importante. Olha, empreendedorismo feminino, empreendedorismo em geral. Vamos aí, conta pra gente aí um pouco da sua experiência. Como o empreendedorismo feminino pode desenvolver na mulher hoje? Como que ela pode agregar? Conta pra gente. Silvia, eu vou começar falando um pouquinho de mim. Isso. Até porque eu acho assim, muitas das vezes, algumas pessoas têm dificuldade em compreender exatamente o que é empreender. Se a gente vai no significado da palavra, quando você tenta atinar pelo dicionário, né? Empreender, ele está muito ligado a você atender algumas expectativas, alguma necessidade do mercado, né? Seria, de repente, criar um produto, criar alguma coisa que há uma demanda no mercado e que, de repente, nem exista. Mas essa palavra, hoje em dia, ela está tão usual, né? E ela vem assim, se transformando de uma forma tão abrangente, que empreender hoje é você dar a vida a alguma coisa que te preencha, né? Que faça um diferencial na vida de outras pessoas. E nem sempre vai estar ligado a alguma coisa nova, alguma criação nova, algum produto ou serviço novo, né? Falando assim, empreender, o significado desse atual, eu vejo que o empreendedorismo ele chega na vida das pessoas por uma forma ou outra, que seria o empreender através de uma necessidade, que entra naquilo que seria a raiz da palavra, né, da origem, ou empreender por uma oportunidade, né? No meu caso, foi uma oportunidade. Eu sou caçula de uma família numerosa, somos 8 irmãos, né? E saí da fazenda, fui criada na fazenda para poder estudar. Não fui muito influenciada com escola, porque na minha família nem sempre foi fácil. Então, a gente não tinha esse hábito assim, de ser estimulado pelos pais a estudarem. Mas eu tive apoio, né? E isso contou muito. Quando eu fui para a universidade, eu sou formada em letras pela Unipam, que é o Centro Universitário, né, de Patos de Minas, Alto Paranaíba. Eu fui para a universidade por uma influência de uma madrinha, alguém que me deu apoio, um irmão e uma madrinha. E terminando a faculdade, eu tive a opção de ir para a sala de aula ou não, né? Nesse período, a minha vida estava um pouco conturbada, eu tinha perdido minha mãe, e empreender não seria uma coisa que estaria ao meu alcance, né? Por isso que a gente vai chegar lá na frente, onde vem o empreender. Como não estava no meu alcance, como a maioria das pessoas, a gente trabalha para viver ou sobreviver, né? Naquele momento era uma questão de sobrevivência para mim. E continuando isso, a trajetória, eu trabalhei com muitas coisas, né? E eu sempre falo que às vezes a gente trabalha com coisas simples, né? Mas a gente vai galgando degraus e adquirindo conhecimento, para que a gente possa, através desse conhecimento adquirido, se transformar em uma pessoa com mais estrutura, com mais sabedoria, com mais conhecimento e enxergar possibilidades e condições de repente, fazer esse empreender, né? Sim. Realizar esse processo, né? Eu aprendi muito porque eu passei por serviços domésticos, eu passei por balcão de farmácia, eu passei por cooperativas, eu passei por atendimento em clínicas de médicos também. Então, assim, trabalhei muito com criança. Então, assim, tem um conhecimento vasto em muitas áreas. Um leque aí, né? Leque, Silvia, muita experiência. E isso só foi, assim, bom porque me agregou muito conhecimento para que eu pudesse saber lidar com algumas coisas que hoje eu vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, de repente eu não teria a condição de resolver determinadas situações.
Bom, e eu tive a oportunidade de empreender na área de confecções, que hoje, né, eu e meu esposo, nós temos uma loja de confecção, adulto e infantil, cama, mesa e banho, a loja 0800. E foi uma oportunidade que nos foi dada e chegou para a gente num momento assim que a gente não tinha essa perspectiva. Mas como você busca conhecimento e você quer vencer na vida, existem pessoas que veem potencial na gente. Né? E eu falo assim que limitar-se a buscar conhecimento é privar-se de oportunidades. Sem dúvida. Hoje em dia, às vezes as pessoas falam, isso eu não quero aprender, isso eu não gosto. A gente, Silvia, para mim, para eu, Helena, a gente aprende a gostar daquilo que a gente executa bem. E para você executar bem, você precisa, no mínimo, conhecer aquilo que você quer fazer. Né? Então, empreender nessa área de confecção, quando me surgiu a oportunidade, eu sabia vender. Eu não sabia o que era uma loja de confecção, o trabalho que dá, a gente brinca, né? Os perrengues que tem. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha já conhecimento de vendas. E esse conhecimento possibilitou que alguém enxergasse isso na gente e que facilitasse esse trâmite todo aí no empreender. E hoje a gente ainda passa por muitas coisas que o mercado, né? Nós ainda vamos falar um pouquinho disso, né? Como o mercado lida com isso, como que a gente não pode achar que sabe e Sim. congelar no tempo e no espaço e está tudo certo, porque às vezes é isso que faz com que o empreendedor ele comece, mas de repente não dê certo. Então, a arte de empreender temos que estar sempre assim estudando, sempre trazendo conhecimento para a gente, seria isso? Com certeza, Silvia. Buscar conhecimento nunca é demais, porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem, o mercado muda, o mercado evolui. Produtos mudam, produtos melhoram, né? E quando a gente estagna, aquilo ali acaba que faz com que o seu cliente não volte, né? Você perca cliente, perca possibilidade, perca condições de desenvolver o seu empreender, né? o seu estabelecimento, o seu comércio, a sua prestação de serviço. A gente nunca pode se limitar e achar, eu sei, é isso aqui, tá certo. Porque isso vai acabar prejudicando e pode que aconteça até da pessoa não conseguir levar adiante. Empreender é uma arte? A pessoa precisa ter um dom de empreendedorismo? Ou você acha que não? É uma pergunta difícil, né? Mas, na verdade, Silvia, a arte, empreender, você precisa gostar de alguma coisa e se dispor a fazer alguma coisa. Por quê? Imagine se você tem um dom, tem uma habilidade e pode colocar isso a serviço do outro. E você não coloca. Você se limita a ter uma vida comum ou não executar aquela habilidade que lhe foi dada. E você se fecha e você não vai empreender. Né? Você não vai desfrutar daquilo que foi lhe dado. Então, para mim, a gente recebe dons, recebe possibilidades quando a gente nasce, mas, ao mesmo tempo, você precisa lapidar. Né? Então, assim, de alguma forma, parte de um dom, de alguma coisa que vem, mas se você esmorecer, se você não buscar conhecimento e não for à frente, você não consegue nada. Então, assim, empreender quando você vai criar um produto, empreender quando você vai criar um novo serviço, quando você vai inventar alguma coisa, precisa de um dom. Mas, às vezes, a pessoa tem o dom de criar aquilo, mas ela não tem o dom de administrar. Aí vem outras pessoas com o dom de administrar para auxiliar, né? Você contrata pessoas para isso. Agora, quando a pessoa empreende na necessidade, ela já não, às vezes não tem esse dom. Ela empreende na necessidade, suponhamos, a pandemia. A pandemia veio num momento que a gente nem imaginava, né? Então, assim, aconteceu a pandemia, teve gente que teve que fechar o comércio, não pôde, precisava sobreviver, inventou alguma forma de conseguir fazer dinheiro para poder sobreviver. Então, surgiram muitas pessoas empreendendo de forma diferente durante a pandemia. Alguns negócios continuaram, graças a Deus. Né? Então, algumas coisas continuaram. E o importante disso tudo é que as pessoas entendam que existe, sim, uma habilidade natural no empreender. Porém, não pode ser limitado a falar, eu não tenho dom de empreender, porque você pode estudar e que surja a oportunidade, você pode buscar conhecimentos e aplicar esses conhecimentos sanando uma necessidade que a comunidade tenha.
Né? Então, assim, primeira coisa, estudar, ter conhecimento, buscar uma necessidade da sociedade, da comunidade, e então direcionar, canalizar a sua força, o seu querer para aquilo. Persistência, dedicação. Exige muito, Silvia, porque no empreender que eu vejo, às vezes, de cada 10 empresas que se abre, a gente viu isso com o MEI, quando surgiu o MEI, né? De 10 microempreendedores que surgiram no mercado, em média, 6 fecham em cerca de 5 anos. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem o conhecimento de administração, né? E ela acha que todo o dinheiro que entra, ela pode gastar. E acaba que isso não é assim. Se entrou dinheiro, você precisa ter um direcionamento. Olha, isso é para sobrevivência, mas isso eu preciso reinvestir no meu negócio para que ele possa prosperar, que ele possa crescer. Se o empreendedor ele não tem essa visão, não tem alguém para contratar, para ajudá-lo nisso, assessorar nessas questões, é um empreendimento que pode ser, sim, fadado ao fracasso. Né? Por isso que é tão necessário, eu falo que você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Nem todo mundo tem conhecimento de matemática, até porque as nossas escolas, a nossa grade curricular, ela não nos dá esse conhecimento financeiro, essa capacidade, essa percepção de como é lidar com dinheiro, e a gente também não foi criado e educado para ser empreendedor. Né? Então, assim, são vários pontos. E quando você tem pessoas que acreditam em você, que te incentivam, você, claro, vai em frente, mas não pode esquecer que é necessário ter essa busca de conhecimento. Conhecimento financeiro, gestor de pessoas, liderança, tudo isso, né? Tudo isso. Porque não só ter uma ideia, não só pôr a mão na massa e executar, supomos alguém que vai começar com um bolo, alguém que vai começar com uma loja, não é só começar, é gestar essa loja e fazer uma boa administração futuramente para que possa dar resultados. Porque eu às vezes brinco que dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, se você recebe, mas você gasta, né, aquilo ali chega uma hora que tem um buraco enorme. Né? E aí acaba que justamente faz com que o empreendedor ele acabe tendo que fechar. E isso cria uma frustração também. Isso é um grande segredo, né? Essa questão assim de não ter esse controle, né, com o dinheiro. Né? O dinheiro é uma coisa que você tem que ter uma certa, como que eu posso dizer, um controle essencial numa empresa. É fundamental. Misturar o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal é uma das coisas que a gente mais vê acontecer. Né? Então, assim, se as pessoas começam a fazer tudo num bolo só, né, ela vai começar a gastar e não vai entender que ela está, acho que é um termo até pesado, mas ela vai estar roubando a própria empresa. Né? Então, assim, é importante saber o que é da empresa e o que é o seu prolabore, o que é a sua retirada, o mínimo possível para a sua subsistência, porque senão isso vai acabar causando o enfraquecimento financeiro da empresa, né? E, consequentemente, você não consegue ter forças para poder estruturar. Né? Estruturar uma empresa não é dentro de 6 meses. Estruturar uma empresa não é dentro de 1 ano. Muitas das vezes você começa com 6 meses para você sentir para que lado você vai tomar decisões. Né? Então, assim, o empreendedor ele precisa ter muito esse direcionamento. Né? E quando você começa a empreender, começa a tomar conta, né, do seu próprio negócio, que a gente fala, todo mundo hoje quer ter o próprio negócio, né? Todos, ninguém né? mais quer ser funcionário. Todo mundo quer ter o próprio negócio. Mas essa questão de ter o próprio negócio e não saber administrar, não ter esse respeito pelo dinheiro, faz com que as pessoas também não vão em frente e depois se frustrem. Né? E a frustração, ela é um mal que, de repente, faz com que a pessoa até adoeça. Porque depois ela, tudo que eu tinha desiste até de investi. outras coisas, né, que poderia estar fazendo também. Exatamente. Até voltar para o mercado de trabalho, às vezes, como funcionário, é difícil para ela. É difícil. Liderança tem a ver muito com empreendedorismo? Você acha que precisa ser um líder, tem que ter aquele dom de líder, de gestor? Olha, eu não era uma pessoa líder. Eu não era uma pessoa muito maleável. Né? Então, eu falo assim, que a gente precisa ir se lapidando. Né? Quando você cresce, você é muito influenciado pelo meio em que você vive.
família, os pais, todo mundo. Então, você acaba adquirindo muito daquilo, da sua essência ali. Cultura Cultura sua ali, né? familiar mesmo. Assim. Se tem pessoas que não têm essa visão de lidar com o ser humano com mais amorosidade, com compreensão, isso é capaz da gente adquirir através de conhecimento. A gente volta na mesma história, estudar, né? Então, assim, liderar é uma coisa que a gente precisa buscar conhecimento, né? Não são pessoas... o melhor líder que a gente teve, o melhor exemplo foi Jesus. Sem Ali dúvida, era um sem líder dúvida. nato, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que têm essa facilidade, né? Porém, é uma característica, é uma habilidade que é, sim, fácil de aprender, né? Mas você precisa estudar. É possível adquirir habilidades de liderança? É possível, principalmente para as pessoas que estão de peito aberto e querem buscar isso. Porque hoje em dia a gente vê um pouco do mercado de trabalho, as gerações vão mudando. Então, Silvia, algum tempo atrás, as pessoas entravam numa empresa e ela queria ficar naquela empresa só para ter uma estabilidade, ganhar o salário dela e às vezes aposentava por ali. E estava tudo certo. Se limitava a isso. Isso, estava tudo certo. Hoje em dia, não. A pessoa entra na empresa, a gente vê isso muito com os jovens. O jovem, ele não aguenta a frustração. Então, ele entra na empresa, aí, de repente, tem dias que recebe um cliente que às vezes não está de muito bom humor, às vezes o próprio patrão cobra alguma coisa que deveria ter sido feita e não foi feita, né? E esse jovem, eu não gosto disso, eu não quero mais isso, para mim não serve. Então, ele não aprende a lidar com esse desconforto, que é lidar com o ser humano, né? E isso a gente vê que o líder, ele precisa saber tratar essa situação, mas, ao mesmo tempo, conversar com esse jovem para ver se ele consegue entender que lidar com pessoas, conviver com pessoas, é desafiador todos os dias. As pessoas não são as mesmas todos os dias. Né? Tem variação de humor, tem problemas que acontecem, tem problemas de saúde, tem problemas financeiros. E tudo isso interfere na relação interpessoal dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, dentro das nossas famílias, né? Então, quando o líder tem essa habilidade facilmente, é mais fácil, é muito mais tranquilo de liderar. Quando ele não tem, ele precisa estudar e buscar conhecimento, até mesmo para entender. Por que o fulano é lento? Por que o fulano é agitado? Entender cada colaborador. Cada colaborador, Silvia. Quando eu disse que eu não era uma líder, né, eu não sabia como era isso, eu não entendia exatamente que existem pessoas com perfis diferentes. Né? E eu vim entender um pouco mais disso, até porque eu e o meu esposo, nós temos perfis totalmente diferentes. Né? Eu sou muito agitada, falo mais. E Pedro não. Pedro, ele é mais tranquilo, mais sereno, fala menos, gosta de conversar, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele é até um pouco mais extrovertido que eu. Né? Então, assim, você começa a ver as nuances de diversidade de pessoas e começa a entender o histórico dela, de onde ela veio, como foi, para você conseguir entender e saber lidar. Né? Aí sim, você vai saber lidar, né? Saber lidar é a chave, porque o bom líder, ele vai saber lidar com situações e mostrar para os liderados nele, para os funcionários, que mesmo nas adversidades a gente cresce. Isso é o futuro, isso é tudo, né? Ou seja, o líder não precisa ser chato, vamos falar. Não, e não pode ser chato, né? Ele não tem que ser chato, ele não pode ser chato, ele tem que ser justo. Ser líder é necessário você mostrar a direção, mas é necessário cobrar. Como que você pede uma tarefa, mostra uma tarefa e ao mesmo tempo a gente fala delargar, né? Você delega, pede para fazer, mas depois nem cobra, né? Nem vê como que está sendo o processo. Então é necessário mostrar o caminho e ao mesmo tempo acompanhar esse caminho, direcionando. Lógico que o jovem que entra, às vezes, no mercado de trabalho, estou direcionando um pouco mais para jovens, mas, lógico, todas as faixas aí etárias e todas as pessoas, quando entra, nem sempre a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, é necessário ter um pouco mais de atenção para com essas pessoas, para que elas possam aprender, né? E aprendendo, aí legal, tá ótimo, foi bem treinado. Então, vai ser um bom liderado, vai ser um bom profissional. Não foi bem? Talvez até, Silvia, aquela não é a área dele.
dá para a gente remanejar e, conhecendo sobre perfis de pessoas, direcionar ela para um outro setor, aproveitar melhor aquelas habilidades que aquela pessoa tem. E aí se cria também até um respeito a esse líder, a esse gestor também. Com certeza. Porque liderar não é ser autoritário, né? Quando você é autoritário, as pessoas temem você. Agora, quando você é líder, as pessoas respeitam você. Isso é o que é importante, né? Isso é o que é importante. Para ficar mais fácil as pessoas entenderem, eu acho que é como o pai. Quando o pai é agressivo, o filho tem medo. Quando o pai conversa, o filho tem respeito, tem elo. Eu não vou fazer isso para não chatear meu pai, porque o meu pai é o meu herói. E aquilo também pode-se dizer que a gente leva isso para um ambiente também empresarial. Eu não vou fazer isso porque isso não está dentro do regimento interno, né? Isso vai confrontar com aquilo que é ético, que é moral dentro da empresa, né? Então, assim, eu não vou desagradar o meu superior, então eu não vou fazer isso, né? E isso é conhecimento, né? Passado. E é assim que a equipe vai crescendo, né? Com Sem certeza. dúvida. Olha, a gente vai para um break comercial rapidinho, daqui 1 minutinho a gente está de volta. Já a gente volta. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. Agroservice, comércio, representações e assistência técnica. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Legal, de volta aqui no nosso podcast Pode Pensar. Olha só, a gente está aqui com ela, Helena Freitas, ela que é empreendedora. Está passando aqui muita informação, muito conhecimento para a gente nesse podcast, né, Helena? Helena, vamos falar dos desafios, né, que você já enfrentou em toda essa etapa aí de empreender, de liderar. Conta para a gente. Silvia, desafios são constantes. Até mesmo porque lidar com pessoas é muito desafiador, né? Lidar com uma coisa que você às vezes não tem muito conhecimento também é desafiador. Quando eu vim para a área, né, de confecção, eu não conhecia nada da parte de confecção. Então, foi desafiador buscar conhecimento. E isso continua sendo desafiador porque todos os dias lança-se tecidos diferentes, lança-se modelagens diferentes. E aquilo, cada cliente tem um perfil. E cada pessoa gosta de determinado tipo de roupa, como que ele veste, né? Então, hoje tem muitas modinhas. Então, nesse quesito também, é desafiador. Agora, vamos voltar lá para o empreendedor, para a gente falar sobre pessoas. O que é mais desafiador? É lidar com o ser humano, né? Porque hoje, as pessoas estão muito fragilizadas. Tudo que se diz, você tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque as pessoas, elas se sentem ofendidas. Principalmente os mais jovens, Principalmente, né? Os mais jovens. Eu falo que não sei se é uma superproteção, eu não sei se é o excesso de tela e a falta de convivência, eu brinco que é no tete-a-tete com as pessoas, né? Às vezes até na escola, com os coleguinhas, olhar nos olhos para ter esse calor, esse sentimento, essa reciprocidade de dúvidas, de perguntas e também de acolhimento. Então, as pessoas hoje estão muito sensíveis. Diante disso, quando você pega pessoas na empresa, às vezes chega um cliente e aquele cliente, você fala bom dia, o cliente não responde. Aí tem gente que fala, mas não me respondeu. Gente, está tudo bem. Né? Então, assim, ele não te respondeu, mas você se considere como se ele tivesse respondido e está tudo certo. É ele que não respondeu, você fez a sua parte. Né? Aí, também na hora de atender o cliente, tem gente que tem vergonha, não está acostumado a conversar, porque tudo está muito na tela. Né? Então, esse contato, esse calor, esse olho no olho, essa necessidade de satisfazer uma necessidade do outro, também ela está muito limitada.
né? E a gente sente isso no dia a dia, em todas as áreas, Silvia. Não é porque eu estou na área de confecção que vai falar, isso é um problema da confecção. Não, às vezes até mesmo, você vai num restaurante, né? A pessoa mal anota, mal olha no olho do cliente, anota o pedido. Já vai para o celular, já vai pro celular. No celular. Então, assim, em tudo, você vê que as pessoas não têm mais aquela dedicação com o próximo. E resolver problema é uma arte. Então, isso daí é que faz a coisa realmente acontecer. Mas, por que é desafiador? É porque, tanto para quem está chegando, digamos que seja um colaborador, um funcionário ou um cliente, ou para a gente lidar com eles também, é desafiador porque você precisa buscar conhecimento todos os dias. E temos, além de desafios, da parte de conhecimento de produto, da parte de pessoas, nós também vivemos um momento difícil com relação à economia, né? Então, assim, são tantos os desafios, Silvia, que às vezes é difícil até enumerar qual seria o mais desafiador, qual seria o menos desafiador. Porque é uma roda. Tem época que lidar com gente está mais difícil, tem época que lidar com o financeiro está mais difícil, tem época que lidar com aquilo que as pessoas querem está mais difícil, né? Existe também hoje um consumidor muito exigente, né? Muito, muito. E uma coisa que é engraçada, Silvia, que eu brinco muito, que assim, quando a economia está indo de vento em polpa, digamos que está tudo muito legal, até avião pegando fogo a gente compra. Né? Verdade. Tem dinheiro, está rodando dinheiro, então as pessoas tá não fazem bem, conta. né? Quando as coisas não estão assim com tanta fluidez, o que acontece? As pessoas começam a ficar ainda mais exigentes, observadoras, e aí entra aquela questão. Você precisa ter uma compra mais assertiva. Você precisa ter um trato com o cliente mais assertivo. Você precisa conseguir sanar todas as dores e as necessidades dele de uma forma mais leve, para que possa cativar esse cliente e ele continue sendo seu cliente fidelizado, né? E até porque também temos os desafios da internet, os e-commerce, né? Exatamente. Isso é muito desafiador. Lá no e-commerce, a pessoa está no sofá da casa dela, está deitada na cama, e ela entra lá, eu vou comprar um negócio aqui, olha lá, o preço está legal, né? E aí, quando você vem para o ambiente físico, se a pessoa não é bem atendida, ela não vai comprar, né? Às vezes o preço pode estar até equiparado, mas ela não vai comprar, né? Ela vai se sentir excluída, maltratada. Então, assim, é uma linha muito tênue saber lidar com isso, né? E trabalhar essas questões, assim, é desafiador todos os dias, né? Falando sobre prestação de serviço, também a gente tem muito disso. Às vezes é um salão, às vezes é uma manicure, às vezes é um hotel, às vezes é um restaurante. Por questões mínimas, a pessoa paga mais caro para ter um bom atendimento, né? Para ser mais acolhida. E isso faz com que as coisas fiquem cada dia mais desafiadoras. A gente passa assim a buscar conhecimento, solução o tempo todo, né? Eu falo que empreender, quando a pessoa começa a empreender, nós vamos até dar um passinho atrás. A pessoa começa a empreender e ela fala, eu vou ganhar, não quero mais ser empregada, eu quero empreender porque eu vou fazer meu horário, eu vou ganhar melhor, eu vou ter meu dinheiro e tal. Mas empreender, ele exige muito, porque você não vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar 24 horas por dia. Porque até dormindo você começa a trabalhar. Porque às vezes você perde o sono, ou tem pesadelo, ou tem sonhos, né? Pensando então, assim, nos negócios, em tudo. Se tem uma situação adversa, você fica com aquilo na cabeça. Então, assim, para quem está nessa área, já entende disso, a gente até brinca, fala, gente, é uma das coisas que todo mundo quer. Mas só que ver a parte externa é interessante. Mas ver... É tudo muito lindo. É lindo, muito, né? É lindo, mas ver o desafio ali, depois que as portas da empresa, do comércio fecham, depois que a pessoa tá ali no interno, é muito desafiador também, né? E assim, às vezes, hoje, você vê pessoas que trabalharam no comércio a vida inteira e falam, não quero mais, né? Nesse momento que a gente vive da economia, eu viajo bastante, então eu vejo muitos lugares assim, aluga-se, vende-se,
né? As pessoas estão, às vezes, deixando de ser um empresário porque já tem, às vezes, uma outra renda e não quer mais lidar com esses desafios, com essa pressão, porque é pressão psicológica, é pressão financeira, é pressão da saúde física, é muita pressão, né? E alguém, no final das contas, vai ter que arcar com isso, e geralmente é o corpo. Então, as pessoas estão adoecendo muito, os empresários também estão adoecendo muito. E não tem muito tempo para lazer, que era aquilo que, quando começou a empreender, pensou, vou ter tempo para lazer, eu vou ter dinheiro. E não é assim, né? Não é assim, né? Então, também ter essa maturidade aí, ter esse conhecimento, ao empreender, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Pelo menos, Silvia, vamos ser assim, por baixo, pelo menos 3 anos, 4, vai ser anos de muito sacrifício, para que você possa, pelo menos, deixar a sua empresa, né, de uma forma mais saudável. E aí você vai treinando pessoas para que elas possam ir ali, na sua ausência, executando os trabalhos, realmente fazendo acontecer, né? Quando você, às vezes, tem uma empresa e fala, eu quero expandir. Até expandir também é desafiador, porque você precisa saber quem que você vai colocar, onde você vai colocar, como vai ser a administração daquilo, né? Precisa de uma estruturação. Precisa de uma estruturação, né? E, às vezes, essa questão do cansaço, do desgaste, faz com que o empreendedor ele fale, não, vou ficar com isso aqui mesmo, porque eu vou até empreender em outros setores, mas nesse aqui que eu conheço e já sei que está me dando muito cansaço, eu vou deixar do jeito que está, né? E vou começar a empreender. E é também uma dinâmica do mercado. Quando você está ganhando dinheiro, às vezes, com uma coisa, a maioria dos empresários ele começa a investir em uma outra via. Outro segmento. Outro segmento. Talvez, né? Porque, de repente, se ali não tiver uma fluidez, alguma coisa acontecer, ele tem ainda uma outra oportunidade, uma outra possibilidade, aliás, de renda, né? Então, assim, é tudo muito desafiador, mas vale a pena. Eu não desencorajo as pessoas a serem empreendedoras. Eu só falo que a pessoa precisa gostar de aprender, gostar de estudar, gostar de pegar conhecimentos, né? E pegar conhecimentos, Silvia, não é só ler, não. Porque, às vezes, a gente se restringe muito. Mas eu tenho que ler. Gente, bater papo também é bom. É bom, não é? É bom. Nós estamos num podcast cheio de conhecimento, né? Eu sempre ouço muitos podcasts e eu falo, gente, quanta coisa eu aprendi com relação a produto, com relação à liderança, também com relação a investimentos, ao que fazer financeiro, né? Então, de uma forma muito transparente para a gente ter esse conhecimento, né? Hoje em dia, eu falo que a internet trouxe para a gente conhecimento que, em tempos atrás, você teria que sair mundo afora para buscar um conhecimento que entra dentro da sua casa hoje e que a gente tem, muitas das vezes, preguiça de estudar, né? A gente passa tempo rolando tela. Aquela questão de rolar tela que não vai agregar em nada, né? E aí esquece de, às vezes, ouvir um podcast. Você não vai estar rolando tela, mas você está ouvindo um podcast e aquilo te traz conhecimento, né? Então, assim, para você crescer, para você empreender, para você se tornar um bom empresário, um bom administrador, gente, elege alguém que você possa se inspirar na trajetória de sucesso e comece a observar o que aquela pessoa fez. Como que é o caminho? Eu consigo ir nesse caminho? Onde eu preciso estudar mais, focar mais? Porque a gente pode ir. Uma referência, né? Pega uma referência. E daí em diante você começa a ir em cima, em busca daquilo, que você consegue sim ser um bom empreendedor. Não é limitado. É necessário busca de conhecimento. Hoje a gente vê as mulheres empreendendo. Como que você vê o papel da mulher hoje no empreendedorismo? Silvia, mulher é um bicho danado, né? Eu falo assim que às vezes... Tem uma visão boa, não tem? Tem. Eu falo que mulher ela consegue executar 3 tarefas ao mesmo tempo. Verdade. Né? E isso cientificamente comprovado, né? Não é fala de pessoas que não têm estrutura, não, é científico. As mulheres conseguem executar 3 tarefas ao mesmo tempo, né? E isso é uma habilidade que a gente precisa realmente colocar em prática. O que eu vejo assim que muitas mulheres hoje são arrimo de casa, porque com essa habilidade ela faz muito, ela às vezes ganha até mais que o esposo.
né? E eu não condeno. Eu não condeno. O detalhe é que, às vezes, isso pode fazer com que muitos homens também não enxerguem a capacidade que ele tem. Porque o homem também é bom em um monte de coisa. Sem dúvida. É bom em tudo, na verdade, né? Claro. Só precisa saber direcionar e canalizar. Porque o homem, se ele pega para fazer uma coisa, ele faz excelentemente. Mas mulher, você vê, você tem casa, você tem filhos, você tem uma empresa e você dá conta de tudo. Dá conta de tudo. Dá conta de tudo, né? E você chega em casa, às vezes ainda tem alguma outra tarefa para fazer, uma amiga para você socorrer, para aconselhar, ainda às vezes você vai para a igreja, você vai para alguma outra coisa, um clube, você ainda tem energia, né? E por mais que o companheiro te auxilie, né, às vezes ele já está cansado e você ainda tem energia para fazer algumas coisas, né? Então, assim, mulher é muito capaz de um monte de coisa. E o empreender feminino, ele tem sido assim, fundamental para conseguir deixar com que o lar ele tenha um respaldo maior financeiramente. Né? Porque se as mulheres não estivessem hoje no mercado de trabalho empreendendo, se elas não estivessem fazendo acontecer, eu acredito que muitas famílias estariam em má situação, em maus lençóis economicamente. Né? Porque o que a mulher traz de fora, né? O que ela é capaz de produzir, sendo ali uma empresária, sendo uma empreendedora, faz uma diferença, conta muito no orçamento da família, né? Então, ser empresária é muito bom. E o que é mais interessante, que eu às vezes falo, que quando um casal ele consegue unir as duas coisas, com respeito, com cordialidade, com diálogo, consegue fazer a coisa acontecer, é magnífico, porque ambos trabalham olhando na mesma direção. Isso produz unidade dentro da família. Né? Então, não passa a ser... porque eu gosto de olhar também, não só pelo lado do empreendedor, mas eu gosto de olhar também pelo lado da pessoa. Né? Porque hoje, às vezes, tem uma concorrência entre casais. Né? Um vai ganhar mais que o outro vai ganhar mais que o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. Eu vejo que quando são duas pessoas, né, precisam todos caminhar olhando na mesma direção. Não é meu, não é seu. No caso, é nosso. É nosso. E os filhos vão comungar daquilo e já vão crescer partilhando aquela ideia do que é nosso, do que é da família. Né? Então, assim, o empreendedor precisa ter apoio. Né? Se a mulher é empreendedora, o marido precisa apoiar. Né? E, às vezes, eu fico chateada porque eu vejo muitas mulheres que querem empreender para auxiliar dentro de casa, mas que o marido não incentiva. Eu dou conta. Né? Eu dou conta, mas que no final das contas dá conta, mas poderia ser diferente. Sim. Sem tanto sacrifício ou caminhando os dois lado a lado com mais leveza. Né? Então, eu vejo dessa forma, Silvia, que empreender para a mulher Isso é importante para a mulher também, né? Tá ali no mercado de trabalho. Com certeza, assim, imagina, há um tempo atrás as mulheres cuidavam da família. Isso. Não deixava de ser uma atividade muitíssimo importante, porque é muito importante, mas hoje, quando ela vai para o mercado de trabalho, quando ela começa a empreender, a gente tem dentro da gente aquele negócio de eu sou capaz. Não é gostoso? É muito bom, né? É gostoso, eu sou capaz, eu posso, eu não sou dependente totalmente. Né? Porque quando as pessoas casavam antigamente para viver unidas, a mulher realmente era submissa ao homem, digamos assim, ela era dependente financeiramente do homem, mas aquele homem ia sustentá-la por todo sempre. De uma forma ou de outra, mas... Assim, né? Agora, hoje em dia, as pessoas se separam. Imagina que se separam com mais frequência, é isso que eu quero dizer. Não que antigamente não tivesse separações. Mas hoje em dia, o que acontece? Se separa por muito pouco. Então, se a mulher fica limitada só à vida do lar, ela não constrói uma independência financeira ou, pelo menos, uma autoestima produtiva. Se acontece uma rupção ali no relacionamento, se ela fica sozinha, só, como diz, com a pensão, é muito pouco para sobreviver. Sim. E ela voltar para o mercado de trabalho, às vezes é muito mais complicado. Né? Então, se ela já tem ali um estímulo, um apoio para ela estar no mercado de trabalho, ser uma empreendedora, ela pode ser
sozinha, que ela vai dar conta do rojão. Ela vai dar conta das coisas. Então, assim, a gente precisa avaliar muito até que ponto também não está sendo exaustivo para essa mulher. E a gente vê hoje casais trabalhando juntos, assim como você e seu esposo, né? Se torna uma parceria maior. O que você acha? É uma parceria maior, é desafiador, porque imagina, Silvia, você acorda com a pessoa, você trabalha com a pessoa, você chega em casa com a pessoa, você dorme com a pessoa e no outro dia começa tudo de novo. São 24 horas, né? E assim, é tudo muito desafiador, porque você acaba... Problema de casa, problema do trabalho, né? Então, assim, é preciso ter também uma maturidade. É preciso ter amadurecimento para lidar com esse convívio também. Então, mas é muito produtivo. É onde eu disse para você que os dois caminham olhando para uma direção só. E se os dois caminham olhando para uma direção só, não é meu, não é seu, é nosso. É nosso. Então, a gente faz tudo para que o nosso patrimônio cresça, para que a gente possa progredir, para que tudo caminhe a nosso favor, né? Então, assim, é bonito, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é desafiador. Mas com um bom propósito, se você tiver foco, né, direcionamento, você consegue. Né? Ah, mas todo mundo consegue? Não, Silvia, sinceramente, não. Não são todos, né? Não são todos, até porque todo mundo é diferente, né? Então, tem pessoas que cedem em algum ponto, tem pessoas que nunca cedem. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa, autoconhecimento, conhecimento, liderança. Às vezes eu sou líder, às vezes eu não sou líder, às vezes o meu esposo é o líder. Né? Então, assim, tudo tem que ser muito conversado, muito dividido, para que haja uma harmonia no trabalho dos dois. Né? E para que todo o processo seja harmônico, para não ter aquela exaustão também de, ai meu Deus, mais um dia. Né? Porque empreender, para você levantar da cama e sair de casa, ou mesmo trabalhar, né? Você sair de casa e falar assim, puxa vida, mais um dia, não acredito. É muito ruim. É muito ruim, né? É muito sem propósito, tem que ter prazer, né? Em estar... Você tem que ter prazer em fazer alguma coisa. Às vezes, não por você. Né? Você fala, tem dia que a gente não está legal, mas às vezes não é por mim. É porque eu vou ser melhor para alguém. Eu vou ser luz para alguém. Eu vou fazer alguma coisa que alguém vai mudar a vida daquela pessoa. Às vezes até com um bom dia. Né? Então, assim, ter esse propósito faz uma diferença. E falando desse propósito, Silvia... tem um ponto que eu acho muito interessante. Como que a gente às vezes mede a realização pessoal e profissional de um empreendedor? Muita gente às vezes acha que essa medida aí vai de acordo com o financeiro. Quanto que está ganhando? Você está rico? Você está milionário? Você tem muitas posses? Né? Eu vejo que isso também é um fator extremamente importante. Sim, sem dúvida. Conta muito. Porém, assim, tratar dessa forma, eu acho que é muito pouco. Eu vejo que se a gente tratar essa satisfação, esse bem-sucedido como? Quando eu tenho uma plena realização naquilo que eu faço. Né? Quando eu sinto que o meu estar ali, o meu viver, a minha passagem aqui, eu estou deixando um legado. Porque é muito pouco falar assim... A Helena, lá do 0800, a dona, eu acho muito pouco. Entendo. Porque existem um monte de donos de um monte de coisa, é pouco. Mas se falar assim, a Helena, aquela que gosta de conversar, aquela que é carismática, aquela que assim... Faz a diferença. Faz a diferença. Sem dúvida. Aquela pessoa que lembra de você e fala assim... um dia eu estive lá, eu não estava legal, ela conversou comigo um pouquinho, aí o meu dia até ficou melhor depois. Eu não estava muito legal, cheguei lá, ela me deu um sorriso e me cumprimentou, e aí eu até esqueci os problemas que eu estava. Né? Então, assim, não é a Helena só, a Silvia faz isso. Né? Todos nós podemos fazer isso. O que é necessário? É necessário, assim, a gente entender o nosso propósito de vida, se olhar. Se olhar como ser humano, se olhar como empreendedor, se olhar como qual o legado que eu quero deixar para os outros. Para os meus filhos, para os meus parentes. Como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Apenas como uma proprietária, como a dona, como uma pessoa que acrescentou algum conhecimento, como uma pessoa que é legal, né, que ajuda, que traz motivação. É isso.
sabe? Emana alegria, né? É Sem onde a gente dúvida. fala assim, aí eu consigo medir. Né? Eu estou bem sucedida. Hoje eu falo que eu estou bem sucedida. Financeiramente, conta muito, claro, mas a minha realização pessoal é saber que eu, com todo o trabalho e com a vivência, eu posso fazer a vida do outro melhor. Sem dúvida, é gratificante, né? Sem dúvida. Helena, olha, bom demais esse bate-papo. A gente vai chamar aqui o Blake Comercial, dar mais uma pausinha aqui, agradecer a AgroService. Chegou a hora de plantar, procure a AgroService, né, com o nosso amigo aí Eugênio, Ricardinho do Som, também RO Veículos, Telestar e Master Data. Já já a gente está de volta. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. AgroService, comércio, representações e assistência técnica. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Não, a gente vai já de volta aqui no Pode Pensar e a gente tem aqui muitos recadinhos, né? O pessoal está aqui conectado com a gente. O João Marcos mandando um abraço aqui para todos. Tamires, tá aí, o pessoal tá aí. Helena também. Tem uma irmã que chama Helena, tá? Abraço aí, ela tá assistindo a gente também. Maravilha. Vamos ver aqui no YouTube também. No YouTube aqui. Alô, Cristiano. Alô para vocês aí, que tá aí. Lilian também com a gente, ó. E vamos falar aqui, ó, como que você... o que você diria para as mulheres, para incentivar as mulheres a empreender? Silvia, primeira coisa, gente, confie em vocês. Né? Eu falo que não é fácil a gente se achar capaz. Quando você é um empreendedor nato, digamos assim, você já tem isso na essência da alma. Mas quando você não tem isso na essência, você também pode se tornar um empreendedor, né? A gente precisa acreditar na gente. E uma das coisas que eu falo que é muito importante é as pessoas que estão ao nosso redor também acreditarem na gente. Né? Aquele empurrãozinho de que você é capaz, eu confio em você, vai lá, você dá conta. Um incentivo, né? Um incentivo, porque todos nós temos habilidades. Às vezes alguém tem habilidade com decoração, às vezes tem com artesanato, às vezes a pessoa tem uma habilidade com a parte contábil, administrativa, né? Assim, e N são as possibilidades de você empreender, né? Então, basta que você entenda o seu propósito ali e vá em frente. Confie em vocês, né? Às vezes, a área da beleza cresce muito, né? As pessoas, a cada dia, né? A cada dia. Né? Hoje eu ainda estava conversando com uma senhora, ela falou, olha, minha nora já tem filhos formados e agora está fazendo medicina. Eu falei, que bom, bacana. Que bom. Né? É uma forma de também empreender, ou seja, ela não se limitou a ter uma mais idade, sei lá se ela tem 40 ou mais, eu acho que até 40 é muito nova, eu me vejo ainda entrando numa universidade novamente, e eu vejo assim que se limitar, achar que não é capaz, é aquilo que vai sabotar todos os seus sonhos. Sem dúvida. E todos nós somos capazes de um monte de coisa. Às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu tenho mais dificuldade na área de exatas, né? Mas nem por isso eu acho que eu sou incapaz de fazer alguma coisa. Já trabalhei com contabilidade, né? Então, assim, tenho facilidade na área da comunicação, né? Tenho facilidade em aprendizado. Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas aí vai uma dica, Silvia. Descubra qual é a sua dificuldade.
Ah, eu tenho facilidade de aprender ouvindo. Ah, eu tenho facilidade de aprender escrevendo. Eu tenho facilidade de aprender lendo. Descubra a sua facilidade. Qual canal é mais fácil para você e foca nisso. Isso é muito importante. Viu? É importante se conhecer, conhecer as suas necessidades, conhecer onde você é bom e onde você precisa melhorar, vai fazer a diferença na hora de empreender, né? Então, conhecer as suas habilidades vai te dar um direcionamento. Mas conhecer as suas fragilidades vai fazer você se posicionar de uma forma e pedir ajuda. Porque a gente também precisa de ajuda. Sim, sem dúvida. Olha, eu não estou entendendo essa parte aqui, eu não sei muito essa parte. Você pode me ajudar? Tem alguém que possa me ajudar? Né? Então, a gente também precisa ter essa humildade de buscar apoio. Né? E para as pessoas que estão ao seu entorno aí, você que quer ser empreendedora, o que eu digo? Fale para essas pessoas, poxa, eu tenho vontade disso. O que você acha? Né? Vai ter um monte de gente que realmente vai falar para você, te pôr para baixo, mas se ela falar alguma coisa, você fala para ela, peraí, você acha que eu não sou capaz? Por quê? Porque se ela te falar, é porque você é descontrolado financeiramente, você começa a fazer uma educação financeira, né? Ela está te apontando o caminho. E tenha boa, humildade, né? E tenha humildade de enxergar. Fala, não, peraí, se ela está falando que eu não vou ser uma boa empreendedora, que eu vou gastar tudo que eu ganhar e não vou conseguir levar adiante, peraí, então eu vou primeiro focar em melhorar a minha educação financeira. Ah, então se você não é boa com lidar com pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento, melhorar o meu relacionamento com pessoas e buscar mais conhecimento com liderança. Se é que nesse empreender você vai lidar com outras pessoas, né? Claro, com clientes e também, de repente, funcionários. Então, assim, descubra. Se a pessoa não põe energia em você, se ela acha que você não é capaz, questione. Por que você acha que eu não sou capaz? Porque onde você acha que eu vou poder, que eu vou ter a possibilidade de errar? Teve uma vez que eu precisei muito fazer uma viagem a Anápolis. E meu esposo não podia ir comigo. Eu dirijo, mas eu não gosto. E aí eu precisava ficar com a minha irmã que ia fazer uma cirurgia. E eu falei, como é que eu vou? E aí ele falou, pega o carro e vai. Eu falei, eu não dou conta. Anápolis é ali, mas não é tão ali, né? E eu não dou conta. Aí ele falou assim, vai, eu confio em você. Isso aí foi a chave para você ir. Foi a chave, né? Quando você tem alguém que confia em você, Silvia, eu falo que o voto de confiança, ele alimenta, é um combustível muito forte para o nosso ego e para a nossa alma. Porque se as pessoas confiam em você, quer dizer que você é capaz. O meu pai sempre falava assim, às vezes a gente pedia a ele, papai, posso ir em tal lugar? Ele falava, pode ir, mas não me decepcione. Né? Então, assim, aquele voto de confiança e, ao mesmo tempo, uma certa cobrança, mas Sim. aquela energia depositada na gente faz com que você, peraí, eu sou capaz e eu tenho responsabilidade. Então, isso é o meu conselho, né? Analisa, olha para você, seja humilde de também te pedir ajuda, porque não é porque, eu quero empreender, eu vou dar conta, eu faço tudo sozinho. Não, a gente não faz tudo sozinho. A gente não dá conta de tudo sozinho. A gente pode ser bom em muitas coisas, mas a gente precisa de ajuda para muitas outras coisas, né? E assim, ter o coração aberto, ter a mente aberta para todo esse conhecimento poder entrar e fluir com leveza, é que vai fazer o diferencial. Independente do que as pessoas acham, dizem de você, é preciso acreditar em si. É preciso acreditar. É preciso acreditar. O que elas disserem de negativo, você vai fazer uma reflexão e vai filtrar. Peraí, se ela falou isso, tem ponto positivo? É verdade? Falou que eu sou descontrolada financeiramente? Peraí, eu sou? Não, se eu sou, é onde eu falei, vamos estudar isso, vamos melhorar isso. É porque você não é boa em comunicação, você é grosseira com as pessoas. Não, então, peraí, eu preciso melhorar isso. Né? Para as mulheres que estão assistindo, né? Independente da idade, né? Sempre é tempo de começar os estudos, começar o empreendimento. Sempre é tempo, Silvia. Quando você, às vezes, é jovem, você tem sonhos, mas às vezes não tem a maturidade para lidar com esses sonhos e direcionar sua energia para realizar esses sonhos. Então, não é porque você é jovem também que você não é capaz de empreender.
Você tem energia e se você tem foco, você vai adiante. Mas às vezes a pessoa casou nova, teve filhos, construiu família, agora os filhos já estão aí casados ou estão indo embora para estudar, e a pessoa fala, o que eu vou fazer? Gente, um monte de oportunidades, de possibilidades da pessoa começar a empreender. Às vezes tem gente que começa com uma quitanda pequenininha, faz alguma coisa ali. Às vezes a pessoa tinha vontade de trabalhar no salão, até trabalhou quando era jovem, né? De repente quer vir, não, eu vou abrir uma empresa para mim. Você gosta de alguma área, você tem habilidade em alguma área, então começa a direcionar isso. Eu quero voltar a estudar. Gente, quantas pessoas, eu gosto muito da Elza Maria. Elza Maria é uma grande amiga. A Elza, enfermeira há quantos anos, né? Muito e de tempo. repente voltou a estudar e assim, com filho, e hoje Uma uma grande psicóloga, profissional, né? uma psicóloga maravilhosa, uma profissional assim extraordinária, né? Então, Abraço para a Elza, se ela estiver aí assistindo a gente, né? Abraço para ela. abraço, Elza. Então, assim, são muitas as pessoas que eu conheço hoje que, de repente, tiveram ali um período que tiveram a vida estagnada por outras necessidades. Né? Às vezes uma questão de doença, às vezes abriu mão para cuidar de algum parente, às vezes por causa de filhos, às vezes por causa de mudar de cidade, às vezes o esposo, sei lá, são também, né, possibilidades Sempre diversas. É tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de ser feliz. Sempre Sem é tempo dúvida. de recomeçar e sempre é tempo de fazer valer a pena. Porque passar por aqui, Silvia, eu falo que viver é fazer valer a pena. Né? A gente vir a esse mundo, conhecer pessoas, fazer o nosso trabalho, executar tarefas sem fazer valer a pena, não é Tem nada, graça, né? não é nada, né? Mas aí quando você faz valer a pena, você consegue sentir que existe uma essência dentro de você e que você chega em casa e fala, nossa, meu dia hoje foi incrível, né? Isso é o que faz valer a pena. Que é gratificante pra caramba, né? Que é gratificante. Quando você fala em conhecimento, a gente coloca, eu vejo assim a sua espiritualidade muito alegre, muito feliz. O conhecimento e a sabedoria. Esse conhecimento é além disso, tem um Deus, né, em você, uma espiritualidade, junto com essa alegria que você traz com seus clientes. Tem, Silvia, tem sim, porque em tudo na minha vida tem Deus, né? E independente de religião, né? Porque eu sou católica, mas tenho familiares que são evangélicos e outras religiões também. Para mim, né, nós estamos aqui porque nós viemos com algum propósito. Existe um ser criador. Eu chamo de Deus, outras pessoas chamam de outro nome, né? Mas independente disso, esse ser nos criou. Se ele nos criou, ele para mim deu dons para você, deu dons para cada um que está assistindo a gente agora. E o que a gente pode fazer para fazer valer a pena? Multiplicar esses dons, né? Então, assim, todos os dias, a Helena, ela sempre faz uma oração e pede a Deus que eu possa ser luz, que eu possa fazer diferença na vida de alguém. E às vezes tem dia que nem eu estou tão bem, nem tenho tanta luz, mas só de me propor a fazer o bem, no final do dia eu falo, valeu a pena. Né? Valeu a pena. Então, assim, o conhecimento, ele não pode se restringir só a conhecimento teórico, pragmático, de áreas financeira, de áreas práticas da vida. A gente também precisa direcionar a nossa espiritualidade, né? Porque essa espiritualidade é o que vai nos dar forças nos momentos de adversidade. Sem dúvida. De onde viemos, né? De onde viemos. Então, nós vamos passar na vida, Silvia, por problemas de saúde. Vai ter pessoas que a gente ama muito que vai passar por problemas de saúde. Vai ter pessoas que a gente ama muito que nós vamos perder. Né? E para mim não é um adeus, é um até breve. Né? Então, assim, isso tudo faz com que a vida fique mais leve. Né? E problemas que acontecem, que aconteceram, eu não posso descontar no outro. Né? Então, assim, essa espiritualidade faz eu enxergar a vida de uma forma diferente.
Né? E eu acho que todos nós podemos desenvolver isso independente de religião, né? Ter uma espiritualidade, acreditar num ser superior, um Deus maior, um ser maior, criador, e que todos nós temos possibilidades. Todos nós somos inteligentes. Sem dúvida. É só canalizar, descobrir. Primeira coisa, olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente consegue sentir a presença de Deus, né? Eu gosto muito também da área de filosofia, né? Que legal. Então, quando você começa a olhar, às vezes, a área de filosofia, você vê grandes filósofos que, por mais que, de repente, eles fossem, assim, quisessem tratar de uma forma, assim, bem mais pragmática. Só o intelectual, ciência, né? Eles sabem da importância de ser grato, da importância de você respirar uma positividade, né? E isso faz a diferença na vida da gente, né? Adianta, Silvia, a minha vida não estar bem e eu começar a praguejar, a ficar chateada, a brigar, a semear discórdia, as coisas. Não adianta. Ao invés de melhorar a minha vida, eu ainda vou piorar a vida de todos que estiverem por perto. Imagina só, você com um problema e aí, de repente, começa só a falar daquele problema. Aquele problema vai virar um turbilhão, porque você fica remoendo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso tudo vai ensinando a gente até para a gente lidar com outras pessoas, né? Quando você vê, às vezes, que a pessoa que ela remói muito, que ela reclama muito, que ela murmura muito, né? Você vê que, às vezes, aquilo nela limita o crescimento e o progresso dela. Pessoas que veem as coisas com mais leveza, há problema? Tem solução? Bom, então você não tem problema. Se tem um problema, mas tem solução, então você não tem um problema, você já tem solução. Tem solução. Né? Agora, se você tem um problema e não tem solução, você também não tem um problema, porque já não tem solução, então já está resolvido. Né? Então, assim, eu gosto de brincar dessas formas assim, para você entender que enxergar a vida com mais leveza, enxergar as coisas com naturalidade, às vezes, de tudo que a gente vai estar passando aqui nesse mundo, e vivendo, e vivenciando, e experienciando, faz com que a gente cresça. Pessoal, profissional, intelectual e espiritualmente. Uma questão de decisão, né? Você decidir que vai ser melhor aquele dia, que você vai ser feliz e pronto. Né? É uma questão de decisão, uma questão de posicionamento, é uma questão de fazer acontecer, não esperar que o outro faça. O meu dia só vai ser bom se o Pedro fizer isso para mim. Não! Se eu for depender do Pedro fazer alguma coisa para eu ser feliz, daí vai dar tudo errado, porque se ele estiver ocupado em fazer-se feliz, ele não vai ter tempo para me fazer feliz. Né? Então, eu decido ser feliz independentemente daquilo que estiver acontecendo. Vai ter dias mais complicados? Vai. Mas nem por isso vai ser o fim. Amanhã vai ser melhor. Cada dia mais forte. A graça de Deus. Muito bem, vamos aqui para um break comercial e depois a gente encerra com uma mensagem para você estar falando aí para as mulheres que estão nos assistindo. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. Agroservice, comércio, representações e assistência técnica. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. De volta aqui no podcast Pode Pensar, estamos aqui hoje com a 8ª edição, falando com essa maravilha de mulher que é Helena Freitas, né, Helena? E a gente vai finalizar o nosso podcast aqui, ó, fazer aqui uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, né, uma mensagem de motivação. É isso aí, mulherada. Olha, independente de como foi a sua vida infantil, né, quando você cresceu, em que seio familiar você cresceu, que processos você passou, onde você está hoje, como você está hoje, o que você tem lutado contra, o que está te atordoando, quanto você tem sofrido, independente de qual a situação, acredite em você.
A primeira coisa é olhar para você, acreditar no seu potencial, enxergar que você é boa em muitas coisas. Às vezes é você mesma que não está se dando a oportunidade de ser diferente, de ser mulher, de fazer as coisas acontecerem, né? E se você não começar a se olhar como uma pessoa incrível, às vezes os outros lá fora não vão te olhar com essa vivacidade. Então, se olhe, né? Se você precisar mudar alguma coisa, mude. Se você precisar ressignificar algumas coisas, ressignifique. Se precisar deixar alguma coisa no passado, deixa no passado. Sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de fazer a diferença. Sempre há tempo de ser feliz, né? E o que passou, às vezes a minha infância foi muito sofrida, a minha adolescência foi muito sofrida, judiaram de mim, tantas coisas, né? Podem ter acontecido, mas não importa o seu passado, importa o que você decidir fazer de hoje em diante. Porque a vida da gente, a gente precisa contar a partir de agora. Não é quantos anos eu vivi, é quantos anos ainda eu tenho para viver. E nesses anos que eu tenho para viver, o que eu quero fazer? Quantos sonhos eu quero realizar? Quantas coisas ainda eu posso me proporcionar, né? Viver coisas incríveis. Às vezes, coisas incríveis não é você fazer uma viagem internacional. Às vezes, viver coisas incríveis é você sentar debaixo da sombra de uma árvore e olhar o pôr do sol. As coisas simples da vida, né? As coisas simples, né? É olhar para um filho no olho e sentir o carinho daquele amor sincero, né? Então, assim, há coisas muito simples de se fazer para você se reconectar com você mesmo e entender que vale a pena. E começar, independente do passado. Às vezes, Silvia, a gente se preocupa muito com o que eu fiz no passado, né? Tem mulheres que às vezes têm, o que eu fiz no passado? Gente, independente do que você fez, do que você deixou de fazer, olha para frente. Pare de se culpar, pare de lamentar, pare de pôr culpa nos outros também, que é importante, né? O que foi vivido, enxergue como experiências adquiridas. Se você não tivesse passado por todo esse processo, não seria quem você é hoje. E com essa bagagem que você tem hoje, você pode fazer a diferença daqui em diante, né? Então, eu apanhei café. Eu trabalhei na roça. Que legal. Né? Então, assim, a minha infância foi uma infância de fazenda, né? Eu só tinha um sonho, Silvia. Às vezes, criança de 4, 5 anos, eu tenho uma memória assim, meio leve, mas isso eu lembro muito. Às vezes eu tomava uma bronca da mãe, eu deitava numa cama e olhava por uma janela assim, e onde eu morava tinha muitas furnas, morros, né? E eu olhava aquele morro, que era para onde eu subia para ir para a escola, e eu olhava e eu sempre pensava, um dia eu vou embora daqui. Um dia as pessoas vão sentir saudade de mim, mas um dia eles vão ter orgulho de mim e vão querer que eu volte. Né? Isso era uma criança, mas eu nunca me limitei. Às vezes, eu ouvi quando era criança que coisas negativas, eu ouvi, e não era às vezes de pessoa da família, ou muitas vezes não era também de pessoas estranhas. Né? Mas, importante é que, independente disso, continuei para frente, como uma criança sem saber o que estava fazendo, mas fui. E aí eu tive a oportunidade de ter pessoas que acreditaram em mim, que me deram incentivo para ir para a escola, que me deram incentivo para ir adiante, né, de buscar conhecimento, de não me limitar a ser aquilo que a gente às vezes está predestinada a ser. Porque foi criada na roça, vai viver o resto da vida na roça. Porque não tinha dinheiro, vai continuar não tendo nada. Porque, gente, são rótulos. Uma crença limitante. É uma crença muito limitante, são rótulos. Não aceite os rótulos que as pessoas colocam em você. Mulheres, por favor, acreditem no potencial que vocês têm, acreditem no quão grande vocês podem ser, né? E caminhem em direção a isso, né? Condições físicas e psicológicas, acredito que todas têm. Né? E se você tem alguma dificuldade em alguma área, busque conhecimento, busque ajuda. Né? Hoje eu vejo que tem muitas mulheres que têm depressão. Né? Depressão, não sei o quê, acaba comigo, não dou conta de fazer nada. Busque ajuda. Quando você melhora da depressão, você enxerga outras pessoas também que já passaram por esse processo com mais amor. Né? Então, é um processo. Dá para a gente conseguir ir adiante, mas primeiro olhe para você,
Comece a se enxergar uma pessoa capaz de um monte de coisas. Esqueça o seu passado, a vida começa a partir de hoje. É de hoje em diante. O presente é o que vale, né? O presente, a gente já fala, presente. É hoje, né? Sem dúvida. Presente é o que está acontecendo agora. O passado ficou, já passou, esquece. O futuro, a Deus pertence. A gente usa muito essa máxima, né? O futuro a Deus pertence. Só que se eu não fizer o meu presente hoje, talvez eu não tenha um futuro. Então, assim, foque no seu presente, acredite em você e caminhe de agora em diante, né? Hoje em dia é muito comum a depressão e a ansiedade. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Muitas pessoas estão vivendo ainda no passado, né? Sim, naquilo que aconteceu, naquela dor que ela sofreu, no que causaram a ela, remoendo coisas que foram feitas contra ela, né? Ou perdas que tiveram. Então, vive só no passado. E isso é a depressão. Agora, a ansiedade nada mais é do que o que eu quero e eu não faço, o que eu gostaria de fazer, mas eu não faço, o que eu não tenho força para fazer é viver muito no futuro. A ansiedade é viver no futuro. E a depressão é viver do passado. Não tem como viver no futuro, né? A pessoa sofre antecipadamente. É por isso que chama ansiedade, porque você está sempre buscando alguma coisa que ainda vai, né? Algum tempo atrás, assim, eu gosto das coisas muito programadas, muito certas. Então, programava uma viagem, programava alguma coisa, não saía como eu gostaria que fosse, como eu tinha programado. Aí aquilo já me deixava agitada. E aí eu comecei a entender que atrás daquilo que não estava dando certo tinha um propósito maior. Então, tá tudo bem. Não vou viver pensando, por que não foi? Não deu certo? Não deu. Vamos reorganizar. Vai fazer a viagem? Não vai ser hoje, vai ser amanhã? Tá tudo bem. Não vai mais? Tá tudo bem também. A gente também precisa ter aceitação. Faça aquilo que você pode fazer com toda a dedicação e todo o carinho. Mas o que não lhe cabe fazer, deixa que o universo faz para você. Se não acontecer, é porque não tinha que acontecer. Mas você precisa caminhar. O primeiro passo, Silvia, sempre é a gente que tem que dar. Né? Lamentar, lamuriar, reclamar, pôr a culpa nos outros, não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Então, a vida é hoje, é caminhar de agora em diante, é fazer acontecer, né? E viver o presente. E as outras coisas vão acontecendo. Quando você tem gratidão no coração, quando você tem uma positividade na vida, tudo se torna mais leve. Mesmo coisas que não são legais, a gente enxerga com mais leveza. Porque tudo é um processo. Né? Nós sabemos que nós vamos perder pessoas. Você nunca vai estar preparado. Mas você sabe que vai perder. Então, porque perdeu, você vai falar, eu desestabilizei. Gente, você já tinha que estar preparado para saber que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? Então, assim, lidar com essas coisas faz a gente encarar a vida de uma forma mais... e a doença? A doença também a gente não quer, né? Mas a gente sabe que... Pode acontecer. Pode acontecer, né? E se acontecer, eu reclamar, eu chorar, eu murmurar, vai resolver? Não. Né? Então, eu vejo assim, converso sempre com pessoas que têm, às vezes, doenças graves, né, gravíssimas, e estudos mostram que pessoas que, às vezes, sofrem de câncer, tiveram essa doença que é tão terrível, mas que tiveram uma positividade no lidar com todo o processo, elas se recuperam. E as pessoas, às vezes, que lamuriam, as pessoas que se entregam, elas não conseguem. Né? O pensamento positivo, ele é renovador, né? Sem dúvida. Ele faz acontecer. Ser positivo, enxergar a vida de uma forma que é um processo, é um ciclo, faz as coisas serem mais leves. E isso é tudo. Né? Maravilha. Helena Freitas, muito obrigada, viu, pela sua presença no nosso podcast. William, onde que está a câmera aqui para a gente falar um tchau, hein? Eu estou sem o retorno aqui. Pessoal, muito obrigada. Valeu demais. Continue com a gente aí, curtindo, né? O Instagram, o Facebook. A gente teve aí mais de 5.000 visualizações nos últimos dias. Valeu demais. Helena,
Fala aí o nosso boa noite também para todos aí. Gente, muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero que esse podcast possa circular, encaminhe para outras pessoas também que você imagina que possam precisar ouvir essas palavras, né? Que vai fazer diferença na vida de muitas mulheres que querem ser empreendedoras ou que precisam dar um passo adiante na vida, né? Vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vamos ser luz, né? Que Deus abençoe a todos, né? E vamos continuar aí com essa trajetória. Muito obrigada, Helena. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. Agroservice, comércio, representações e assistência técnica. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980.